el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das, vida tú me das. Tu amor me lleva mucho más allá de lo que yo puedo imaginar. A tu libertad yo puedo entrar. Eres tú. Hola. ¿Qué tal? Estamos aquí un domingo más, pero no un domingo cualquiera, es domingo de resurrección y entonces vamos a celebrar más que nunca, vamos a recordar lo que Él hizo por nosotros, que somos libres gracias a Él, gracias a que Él pagó por nosotros, por nuestros pecados. Entonces vamos, junta todo lo que tengas en casa, si no tienes a nadie, pues dale a tope de volumen y escríbenos no solo de dónde nos estás viendo, sino algo que te gustó esta semana, algo positivo y bueno que te pasó esta semana. No sé, algo que viste, algo que te recordó, una conversación que tuviste con alguien y que fue muy bueno para tu vida. Compártenos, vamos a alabar juntos al Señor y buen domingo a todos. ¿Quién soy yo para que grande me aderte así? Me encontró en mi perdición su amor por mí, por su amor por mí. Libre soy en Él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si no soy. Libre soy, Él me rescató, su gracia en mí. Aun siendo yo pecador, Él murió por mí. Él murió por mí. Libre soy en Él, libre en verdad, soy hija de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí, soy hijo de Dios, si lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Si yo soy quien dices que soy. Libre soy en Él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí, soy hijo de Dios, si lo soy. Somos sus hijos. Gracias a cuando paso por el fuego, abres camino donde no hay.
recordar esta mezcla de historias bíblicas del Antiguo Testamento. Es maravilloso. Cuando Moisés está con todo el pueblo de Israel, está frente a un mar y les dice, tranquilos, dice en Éxodo 14:13, dice, no tengan miedo, solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Esos egipcios que ahora veis, jamás volverán a verlos. El Señor mismo peleará por ustedes, solo quédense tranquilos. Pero después el Señor el que le contesta a Moisés. Porque aquí es cuando el Señor le dice a Moisés, ahora da tú tu paso de fe. Dice, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que se ponga en marcha. Toma tu vara y extiende la mano sobre el mar, divide las aguas para que los israelitas puedan pasar por el medio del mar, pisando tierra seca. ¡Wow! Ya Moisés le dice a todos, primero tranquilo, estamos aquí porque el Señor está con nosotros, una verdad, gran verdad. Pero ahora era Moisés una vez más como líder que había estado todo el tiempo confiando en el Señor, con sus dudas a veces, con sus luchas, pero sabiendo que el Señor iba con ellos y le decía, ahora es tu turno de tomar la vara, ya sabes que he estado contigo, tú tienes la autoridad, toma tu vara, ponla para que yo una vez más obre. Pero la fe está en que tú cojas la vara y la pongas en tierra y el mar así se abra. Por supuesto también nos lleva la canción, esta alabanza, a estos tres hebreos, en Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego. Cuando el rey Nabucodonosor en su soberbia, orgullo, solo quiere que le rindan culto a él y a lo que él haga y a lo que él diga. Y le dice, porque él estaba bien enfadado, bien enfadado en Daniel 3, y le dice, ¿es cierto, Sadrach, Mesach y Abednego, que ustedes se rehúsan a servir a mis dioses y rendir culto a la estatua de oro que le he levantado? Les daré una oportunidad más para inclinarse y rendir culto a la estatua que he hecho cuando oigan el sonido del instrumento. Ellos se negaban, decían, Sadrach, Mesach y Abednego le contestan, no, vaya contestación, no necesitamos defendernos delante de usted. ¡Wow! ¡Qué valentía! ¡Qué fe! Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él dijo, no dijeron, va a salvarnos, porque no sabían los planes que había después, no sabían el siguiente capítulo, pero sí sabían que su Dios era capaz. Es decir, ellos no sabían el final de la historia como nosotros a día de hoy podemos saberlo. Nosotros sí sabíamos que el mar se abrió, sí sabemos a día de hoy que el horno de fuego no acabó con ellos, es más, hubo un cuarto personaje en el horno que los guardó y los preservó todo el tiempo, y fue así, los rescató de ese horno de fuego, pero no sabíamos, ellos no sabían, el final de su historia, pero sí dijo, el Dios a quien nosotros servimos y serviremos, ese es el Dios, el que es capaz de salvarnos, es capaz, no sabían a lo que se enfrentaban, es decir, cogieron su fe, su vara también de fe, y dijeron, con autoridad, no necesitamos defendernos delante de ti. Sabemos que lo que tenemos delante es muy grande, pero sí sabemos que el Dios que tenemos es aún más grande. Así es. Os insto, y esto me ha llevado a mí, por supuesto, a la primera, a decir, Ángela, tú ya sabes muchas de las historias. Quizás no conozcas a Dios, pero estas historias son cruciales, o quizás lo conozcas desde poco, o desde hace mucho, da igual. Son historias que son muy potentes, muy cruciales, pero porque nosotros tenemos el total de la historia. Ahora que nosotros sabemos estas historias a lo largo del tiempo y sabemos y hemos hablado a los demás de vaya cómo estos tres hebreos lucharon, cómo defendieron su fe, ahora la teoría está en nuestra parte. ¿Qué vamos a hacer nosotros con la teoría? Ahora es la hora de la verdad. Ahora es la hora cuando tú como cristiano te levantas, coges tu vara y dices, tengo la fe porque yo sé que Dios tengo. Yo sé que Dios puede rescatarme. Yo sé que Dios puede abrir el mar en dos. Sé que puede hacerlo. Necesito escudriñar mi fe. Por eso en Romanos, dice en Romanos, es un versículo maravilloso, un texto en Romanos 5 del 1 al 5. Os lo pongo.
Por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Es decir, la fe ya nos produce alegría. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia, y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación, y esa esperanza no acabará en desilusión, porque sabemos el Dios que tenemos. Sabemos que es el mismo Dios que tenía Moisés y que tenía Sadrach, Mesach y Abednego. Pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo y encima nos da el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Sabemos que necesitamos que esta fe que tanto hemos leído y que decimos que tenemos, la pongamos en práctica. Toma la fe de la vara. Toma la vara. Toma esa vara de autoridad delante del Dios que sabes que tienes y ponla en práctica. Y mi Señor, sé que puede rescatarme, sé que puede rescatarme de todo lo que yo veo ahora mismo que me parece imposible, improbable y humanamente devastador. Sé que eres un Dios de abrir mares. Así que gracias, papá. Gracias, papá, primero por recordarnos esto. Primero por recordar que eres un Dios que se nos escapa a nuestro entendimiento. Gracias porque te nos muestras una vez más en nuestra pequeñez humana. Tú nos sigues demostrando que tú eres grande, Señor. Por eso te clamamos a ti, para que nuestra fe sea fortalecida, para que desarrollemos un carácter firme, no nos tambaleemos ante vientos que estén soplando, para que este carácter firme desarrolle nuestra esperanza de salvación y tengamos esta firmeza y esta seguridad de que vamos a ir contigo, que nos vamos a ver cara a cara contigo, Señor, que seamos capaces de esta fe, ponerla en práctica y decirle a los demás: mi Dios es grande, mi Dios abre mares, mi Dios defiende a su pueblo, mi Dios, aunque estemos sufriendo, estemos clamando, Padre Santo, y estemos pasando por dificultades, por ese horno que lo aprietan 7 veces más, tú sabemos, tú nos librarás, Señor, nos sacarás limpios, Señor, sin mácula, Padre Santo. Por eso muchas gracias, Señor, por mostrarte una vez más lo que te oramos en esta tarde, porque nuestra fe sea fortalecida. Amén. Aumentanos la fe, Padre, sí. Aumentanos la fe, Señor. Aumentanos la fe para que sea una verdad viva en nuestras vidas, Padre. En nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. 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 Las tinieblas a tus pies se rendirán, oirá tu voz del cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas de ti se romperán, nada nos separa, nada nos separa. Mira lo que dice la Biblia en el versículos de Malaquías 3:10. Dice: traigan a mi templo sus diezmos y échenlos en el cofre de las ofrendas. Así no les faltará alimento. Pónganme a prueba con esto. Verán que abriré las ventanas del cielo y les enviaré abundantes lluvias. Amén. ¿Qué es el diezmo? El diezmo es más que una cantidad o que dinero en efectivo o que un billete o un cheque. Es mi inversión a favor de una sociedad mejor. Es mi ayuda a la juventud cristiana. Es mi expresión de fe en el futuro. Es mi demostración de buena voluntad. Es mi contribución para la educación cristiana. Es mi cooperación para sanar y educar a otros por medio de la obra misionera. Es mi voto para que tengamos un mundo cristiano. Mi diezmo es una cosa santa, dedicada a Dios para servir a las personas.
Por lo tanto, procuraré siempre el privilegio y la oportunidad de dar mi diezmo. Es mi colaboración para rescatar almas perdidas y traerlas a Cristo Jesús, nuestro Salvador. Es el privilegio que nos da el Señor de participar en la obra, en el llamamiento de la iglesia aquí. Y bueno, en estos tiempos estamos haciéndolo con la transferencia bancaria. No nos olvidemos también del proyecto que tiene la iglesia con la reconstrucción de una casa en Siria, para aquellos que no tienen casa donde quedarse, donde nosotros estamos teniendo ahora en ese tiempo para quedarnos, pues hay gente que no lo tiene por culpa de la guerra, y si Dios quiere, en el nombre de Jesús así será, alcanzaremos hasta final de año reconstruir una casa para esos familiares de estos niños que están en esa situación de guerra, que nacieron y solo conocen el ambiente de guerra, no conocen ningún otro tipo de ambiente que no sea el ambiente de guerra. Así que seamos partes en eso, seamos los privilegiados por parte de Dios para ser instrumento en su mano para ayudar en esas situaciones también. ¿Vale? Vamos a orar. Señor, gracias, Padre, por los diezmos y la ofrenda. Señor, gracias porque tú, Padre, nos permites en esos tiempos, Señor, seguir siendo iglesia, seguir haciendo tu obra, Señor, seguir siendo instrumentos en tus manos, Señor, para que más personas vengan a conocerte, Señor, para que la iglesia venga a crecer, Señor, con el fin, Padre, de que los necesitados, Señor, los que todavía no conocen ese amor incondicional, Señor, vengan a ellos, Señor, vengan a más acercarse a ti, Señor. Es nuestro deseo, Señor, es nuestro deseo que nuestra ayuda, Señor, por menor que sea, Señor, sea la ayuda de nuestro corazón, Señor, que lo hagamos con alegría, Señor, que lo hagamos con el corazón lleno, Señor, de la certeza, de la seguridad de que tú, Señor, vas por delante, de que tú abres los cielos, Padre. Gracias, Señor, por el privilegio, Señor, que tú nos das de ser instrumentos, Señor, en tus manos, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Olá, eu sou o pastor Osvaldo, sou pastor desta igreja, de Huelva Church. Tu eres muito bem-vindo, tu eres muito bem-vinda a esta celebração. Quero invitar-te a que acompanhes nos próximos minutos. Vamos fazer uma breve reflexão em alguns versículos da Bíblia, da palavra de Deus. E quero que tu sepas que onde tu estás, que neste momento, exato momento em que escutas esta palavra, há Deus que está cerca de ti. Há Deus que quer que tu le conozcas. Há Deus que sabe de tuas necessidades e há Deus que quer habitar em ti e ajudar-te em todos os momentos que estás passando. Acompanha-me nesta breve reflexão que vou fazer. Quero tomar como base esta pergunta desta breve reflexão que vou fazer. Hombre, ¿dónde estás? É uma pergunta que encontramos em um versículo da palavra de Deus, no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 8 e versículo 9. Acompanhe o texto comigo. Diz assim: Quando oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el jardín en el fresco del día, el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del jardín. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vamos entender um pouco esse contexto. O homem e a mulher, Adão e Eva, estão no jardim. Deus les havia dicho que estariam ali, que não deveriam comer del árbol, de um determinado árbol, da ciência del bem e del mal, porque no dia que comer, certamente iam a morrer. E eles desobedecem e comem. O que passa é que Deus, todas as tardes, todos os dias, venia a encontrar-se com este homem. E nesse dia em concreto, quando Deus se acerca a Adão, está em um momento conforme hemos leído aqui, quando Deus que se passeava no jardim, no fresco del dia, o homem e sua mulher se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del jardín. Y entonces Dios les hace esta pregunta: ¿dónde estás? ¿Por qué? Porque Adão estava portando-se desta maneira, porque Adão havia desobedecido à orientação de Deus dentro de seu coração, aunque nadie mais conhecera, porque nesse caso só Eva que estava com ele, os dois sabiam, mas às vezes há coisas dentro de nós que nadie sabe, mas nós sabemos, mas Deus também lo sabe.
Y Dios que paseaba en el jardín, el Dios que conoce el corazón de su creación, el Dios que no abandona jamás su creación, le hace a Adán esta pregunta. Adán, hombre, ¿dónde estás? Interesante que no es porque Dios no supiera la respuesta. Es obvio que Dios sabía dónde estaba Adán. Dios le estaba haciendo sacar desde dentro de él mismo la respuesta. Porque Dios sabía que él reconocía el momento que estaba viviendo. Lo que pasa es que la desobediencia le hizo tomar una decisión de esconderse. Las respuestas están dentro de Adán. Y entre los árboles, él intenta esconder su realidad. Uau, que interessante. Aqui há tantas coisas que poderíamos aprender. Uma resposta que ele tinha e que tentava esconder. Era o que está, a resposta ele tinha, mas ele tentava escondê-la. Árvores não nos escondem de Deus, nos escondem quem somos nós. Às vezes tentamos esconder-nos de Deus de várias circunstâncias. Os árvores do jardim são como máscaras que se põem como se pudiéramos huir de Deus. Pero Deus sabe de todo. Deus conhece tu interior. Deus sabe todas as lágrimas que has derramado nos dias, nos últimos dias. Deus sabe da preocupação que tens em tu coração. Deus sabe daquele pecado guardaído que tu tens dentro de tu coração que nadie sabe. Lo que pasa es que Deus sempre vem a nossos jardines. Deus sempre vem a nós, aunque estemos no jardim da vida, preocupados, separados de Deus por não obedecer-lhe, porque sabemos quando não obedecemos a Deus. Deus então lhe pergunta a Adão, onde estás? E hoje, querida, passa o mesmo. Deus sigue vindo a los jardines de nossa vida, deseando ter um encontro com nós a diário. Ele quer que tu vivas com Ele todos os dias. Sabe por quê? Porque Deus sempre está presente. Deus sempre ha tentado acercar-te a ti, de tal maneira que Deus, incluso a Bíblia revela que Ele ha enviado seu Hijo Jesus para que, sendo Deus, se hiciera homem como nós. E é o que estamos incluso celebrando no dia de hoje. Esse é o Deus Criador que viene ao homem como Ele está. Não hace falta que seas perfeito. Muita gente diz, bueno, vou acercar-me a Deus quando eu deixe de aceitar e tal coisa, quando seja perfeito. Não é verdade, não é verdade. Deus viu a Adão exatamente no momento, se acercou a Adão no momento que ele havia desobedecido a Deus. A la vez que a relação de Adão revela como são os homens enquanto a tener uma relação com Deus. Esta atitude de Adão revela como somos nós, a lo mejor como eres tu e como tu estás vivendo hoje. Se escondem usando excusas, usando falsos acercamentos e se olvidam de suas palavras. Eu penso nessas verdades em los dias atuais, considerando viernes, sábado, domingo, a hora que estamos celebrando a muerte, estamos celebrando a crucifixión de Jesús, la muerte y la resurrección. Pero esta decisión del hombre no cambia a Dios, que viene al hombre deseando revelarse a Él mismo, a este hombre. Hoy Dios sigue preguntando, hombre, ¿dónde tú estás? Pon tu nome aí, quero que tu penses comigo, como eu penso lendo isto aqui. Donde, Osvaldo, ¿dónde estás? E insisto contigo, não é que Deus não sepa, é que Deus quer que el ser criado, a criatura que somos nós antes de conhecer a Jesus, somos criaturas de Deus que reconozcan qual é seu estado atual sem Deus. E quando isto acontece, sabe o que passa? As máscaras, os árboles empiezan a salir, lo que nos esconde de Deus empieza a salir delante de nós e passamos a ter uma relação de transparência e de realidade como realmente somos nós. Quando o homem reconhece seu estado atual sem ter uma relação com Deus, sem Cristo, então ele está aberto para um novo plano de futuro. É um estado atual e um estado que o homem entende que ele necessita alcançar através do plano de salvação em Cristo Jesus, através de uma vida entregue para Ele, para vivê-la desde a hora. Um futuro de andar com Deus, que já se pode viver no presente, para que uno pueda viver uma vida extraordinária, sendo quem o Senhor quer que Ele seja realmente. Há um plano maravilhoso de Deus para a tua vida.
Porque há um plano de Deus maravilhoso para a minha vida. Desde que me he dado conta, busco vivê-la, buscando conhecer aún mais a Deus para vivê-la. É verdade, Adão pecou, é verdade, todos pecamos e estamos separados da glória de Deus, pero Deus não vem a nós como acusador. Deus, Ele vem como perdonador, como salvador, como um Deus que nos ama. Pero este perdão solamente acontece quando o homem declara: aqui estou, Senhor. Quando Deus lhe pergunta: homem, onde tu estás? Quando o homem diz: aqui estou eu. Como sou? Como estou? A mesma pergunta sigue Deus haciendo: homem, sigue haciendo Deus: homem, onde estás? Estamos celebrando hoje, aleluia, a ressurreição de Cristo Jesus. Ele ressuscitou de los muertos. E quero pensar contigo sobre o viernes, o sábado e o domingo, alguns textos bíblicos que nos ensinam, basado nesta pergunta: homem, onde estás? Deus sigue perguntando: homem, onde estás? Sabem por quê? Porque o homem sigue escondendo-se da presença de Deus entre os árvores do jardim de sua existência. Oh, que coisa interessante, tu a lo mejor hoje estás vivendo em tua existência, escondendo-te em los jardines del medo, da inseguridade, tantas coisas. Mira comigo o que passou quando encontramos no viernes de la crucifixión. Uma das respostas que encontramos aqui é que o homem, quando intenta esconder-se, ele faz como fizeram estes homens aqui, usando excusas. Pensa comigo no versículo 27, 22 de Mateus 27, diz assim: Pilatos lhe dijo, estava a multitud, Jesus e Barrabás, um ladrão, Jesus um inocente. Pilatos lhes dijo: que pois harei com Jesus, llamado el Cristo? E todos disseram: que Jesus seja crucificado, que Jesus seja crucificado. Estar em la multitud, para muitos que estavam ali, para todos foi uma excusa. Usamos excusas para escondernos de Deus. O homem aqui se esconde em la multitud, escondido em la multitud, ele cambia Jesus por Barrabás. Quando nos escondemos, quando não vemos que somos únicos, persona, nos escondemos em meio da multitud e muitas vezes cambiamos Jesus por Barrabás. Muitas vezes comparamos Jesus com Barrabás. Jesus é o Salvador da humanidade. Barrabás era um homem necessitado do amor de Jesus, pero en la multitud, a decisão da multitud levou a toda aquela multitud a tomar uma decisão e dizer que seja Barrabás. Incoerências acontecem, que seja livre Barrabás. Incoerências acontecem quando hacemos porque todos hacen. Cuidado, somos movidos por la ola do momento. É por este motivo que Deus pergunta: homem, onde tu estás? Naquele momento, cada um se estava perguntando, pela decisão foi por la multitud. Queres um exemplo? Se toda a gente hoje habla fijando-se nos números de infectados, números de muertos, la ola, tu sabes o que vai passar. Se tu te pones aí, tu preocupação vai estar condicionada a essa realidade. Agora, se tu pones tus ojos em coisas que são sanas para tu mente, pensando que esse tempo vai passar, pensando que vais a sair melhor deste tempo, que vais a ser uma pessoa melhor, porque agora estás tendo tempo para família, para pensar em tu vida, para replanificar tu vida, para que vivas uma vida melhor. Tu podes desfrutar deste tempo personalmente, porque a decisão é tua. Estás ponendo o enfoque em algo que é personal, não usando excusas, porque todos estão nascendo. Tu eres único, a decisão é tua, é personal. Nós somos responsáveis por nossas decisões. Mira como se confirma o que estou dizendo em Mateus 21, versículo 9, diz: Jesus iba entrando em Jerusalém, a multitud estava, o mesmo Jesus, a mesma multitud grita para Jesus: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Uau, esta multitud agora grita, no texto primeiro que hemos leído, que este mesmo Jesus seja crucificado. Querido, a decisão é personal. Não use excusas como que todos estão nascendo, porque tu eres responsável por tu vida. Nadie pode tomar uma decisão de contestar a Deus onde tu estás, e tu
Eres tú quien tiene que decir, yo estoy aquí, como soy, como estoy. En Hechos de los Apóstoles, es el primer libro después de los Evangelios, Saulo, que era un perseguidor de los discípulos de Jesús, él tiene un encuentro con Jesucristo y Jesús, el Señor le pregunta, Saulo, ¿por qué me persigues? Naquela pergunta era para que Saulo mirara hacia dentro e ele pensara, por quê? Por que me persigues? Era uma resposta que estava dentro de ele. Há decisões que são personais. Me toca decidir em quitar a máscara e seguir a Jesus. Me toca sair de los árboles em los quais me escondo para que não me acerque, para que Deus não me conozca, como se Deus não me conheciera. A multitud decide cambiar-lhe por Barrabás. Por quem estás cambiando Jesus? Por que estás cambiando Jesus em tu vida? Usando a excusa de multitud? Quita as excusas para que empeces a ter uma relação com este Jesus que ha ressuscitado. Não te escondas em la multitud, o Senhor está perguntando, ¿dónde estás? Dile, estou escondido, usando excusas e mais excusas, pero a partir de hoje não há excusas, me acerco a ti, Senhor. Dile, Senhor, o mensaje de Jesus crucificado é o mensaje de salvação para minha vida. Eres tu quem pode e quem deve tomar esta decisão. Abandona toda e qualquer excusa para que tu tenhas, por si acaso tenhas, limitando-te a ter um encontro com o Senhor. Agora passou o viernes. Jesus foi crucificado e lhe puseram em um sepulcro. O versículo, a partir do versículo 27, capítulo 27, versículo 66, vamos a ver que há aqui uma excusa para esta pergunta, né? ¿Dónde está o homem no sábado de la crucifixión? Está usando um falso acercamento. Cuidado com isso, um falso acercamento. Mateus capítulo 27, versículo 66, diz assim, eles foram e havendo sellado a pedra, asseguraram o sepulcro com a guarda. O versículo aqui, o contexto é que as autoridades, depois que Jesus foi posto no sepulcro, pensaram, alguém ha dicho que vão roubar o corpo de Jesus. Então tomam uma decisão de coger uma pedra, uma grande pedra, sellá-la e com isto pensando que asseguravam o sepulcro, incluso ponendo guardas. Os guardas estavam cerca de Jesus no sepulcro, pero entre eles havia uma pedra construída e selladas por eles mesmos. Pense nesta cena comigo. Jesus dentro do sepulcro. Jesus que havia prometido que ressuscitaria. O Hijo de Deus, havia uma pedra e eles estavam separados naquele momento. Parecia que estavam cerca de Jesus, pero verdade era um falso acercamento. Pedras. Como são pedras? Pedras são duras, pedras são resistentes, pedras são pesadas. Sabe o que eu posso pensar aqui, querido? Dureza, pedras no coração duro, resistência como pedras no alma, problemas pesados como pedras que ponemos em nosso coração que nos impide, o que te impide de acercar-te a Jesus, como se pedras deveriam ser construídas, mas eles construíram pensando e eles estavam ali como que separados por pedras, são impeditivos criados por uno mesmo. Nos escondemos detrás das pedras da vida. Muitas vezes, a lo mejor estás escondendo-te detrás de uma pedra em tu vida. São pedras que apuntam para uma separação. Eu conheci uma pessoa que me disse, uma determinada oportunidade, ela me disse, eu não quero saber de Deus. E eu lhe disse, pero por que não? Ela me disse, porque outra pessoa que se dizia religiosa foi desonesta comigo. Me prometeu algo e não lo cumpriu. Pedra no coração, não quero saber de Deus porque uma pessoa me traicionou, foi desonesta, incluso ela levava o nome de Deus. Mira, pedra no coração, tu eres responsável.
Tú no debes construir pedras en tu corazón, porque cuando tú lo haces, aunque tú digas que nada, en tu corazón hay piedras, en tu mente hay piedras, pero aunque tú digas que nada, no pasa nada, pero es un acercamiento falso. Aunque tú leves la Biblia, aunque tú tengas la Biblia abierta en tu casa en el Salmo 91, aunque tú vayas incluso a una iglesia, pero en tu corazón hay piedras, es un acercamiento falso. ¿Cuántas piedras hay em tu coração que se revelam como um acercamento falso? Piedras en el coração que impedem acercar-se a Jesus. Se há pedras, te digo, há um falso acercamento. E para estar com Jesus, há que quitar todas as pedras. E se elas existem, há um falso acercamento. E a resposta que deves dar, pero a partir de hoje, quito todas as pedras e me acerco a ti, Jesus. Entendo que o mensagem de Jesus crucificado é o mensagem de salvação para minha vida. É a resposta que deves dar quando Deus te pergunta: hombre, onde estás? Pero passou o viernes, passou o sábado, e mira o que acontece. Mira o que acontece no domingo, depois das experiências de viernes e sábado. Onde está o homem no domingo de la crucifixión? Olvidando-se de las palavras. Aqui falta uma S, não sei se tu has visto, acabo de ver, não passa nada. Olvidando-se de las palavras de Jesus. Mateus capítulo 16, versículo 21, nos diz assim: desde entonces Jesus começou a explicar a seus discípulos que ele era preciso ir a Jerusalém. Querido, antes que Jesus fosse crucificado, ele já havia anunciado que ele ia ressuscitar ao terceiro dia, que ele ia morrer, que ele ia ressuscitar. E nesse momento aqui, nos versículos seguintes, vamos ver que por la manhã, ele dijo, não, seguindo aqui o versículo 21, vamos terminando de lê-lo, que Jesus, vamos ver aqui, que ele era preciso ir a Jerusalém e padecer muito de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes e de los escribas, e ser muerto e ressuscitar ao terceiro dia. Então Jesus les havia dicho, aqui nesse versículo. E no versículo 1 do capítulo 28, leemos que depois do sábado, ao amanhecer do primeiro dia da semana, vieram Maria Magdalena e a outra Maria para ver o sepulcro. Naquele momento, elas se acercam para ver o sepulcro. Elas foram ali com possibilidade no coração de encontrar Jesus morto. E vamos ver que elas têm um encontro, algo sobrenatural acontece. A palavra de Deus diz que elas veem a Jesus Cristo, que é algo revelador de que Jesus havia ressuscitado, e se acerca para elas e anuncia no versículo 7, dizendo: id deprisa e decide a seus discípulos que há ressuscitado de entre os mortos. Ou seja, em la cidade, os discípulos estavam vivendo momentos super difíceis, pensando em Jesus morto, e Jesus já estava vivo, Jesus já havia ressuscitado. Olvidaram-se da palavra de Jesus. São circunstâncias que usamos para tentar, para que nos limite em ter uma experiência, porque a palavra de Deus é verdade e sabemos de muitas promessas de Deus. Então, como eles, usamos experiências como estas, vivendo, olvidando-se de das palavras do Senhor, das promessas do Senhor. Jesus já lhes havia anunciado que eu vou ressuscitar ao terceiro dia, e esta verdade foi verdade para eles e é verdade para nós outros. Foi palavra do Senhor, e Jesus está vivo, e celebramos hoje a ressurreição do Senhor. Jesus já havia ressuscitado, e eles estavam com o coração como se Jesus estivesse morto, e nós outros reacionamos em circunstâncias da vida como se Jesus seguira morto. Jesus está vivo, está contigo aí a hora onde tu estás, e Jesus quer revelar-se a ti mesmo. Os discípulos estavam hundidos por a morte de um Jesus que já estava vivo. Quantos aqui estão comigo nesta hora, acompanhando-me, vivendo essa experiência de um Jesus morto enquanto Jesus está vivo? Levamos em nós outros características como desta gente, dos discípulos. As promessas do Senhor estão na Bíblia, na palavra de Deus. Lo que esta Bíblia, lo que está escrito nesta palavra é verdade. E Deus disse que estaria com nós outros, e às vezes nos sentimos solos, mas não é assim. Deus disse que cuida da alma aflita e la sana, e às vezes prosseguimos com a aflição de alma.
e nós outros às vezes dudamos que Deus pode fazer algo. Deus pode fazer algo em tua vida agora. Como tu estás? Pode que agora mesmo me estejas acompanhando em um hospital. Tu estás aí em um momento, parece que tu estás solo, tu não estás solo, Ele, Senhor, está contigo. Ele, Senhor, pode confortar tua alma dentro de tua casa agora, solito, com tua família. A lo mejor estás em família, mas estás tão apartado, tão hundido dentro de ti, lhe falta fé, te entra medo, te entra ânimo, desânimo neste tempo. O Senhor quer ser tu conforto, tu consuelo neste momento, em dias como hoje. Jesus disse que ressuscitaria e ressuscitou para que tivéssemos vida e vida em abundância. Pero muitos de nós deixamos de viver esta vida de abundância porque nós experimentamos uma vida com Jesus. É necessário tomar uma decisão correta, celebrar que Jesus ressuscitou, que está vivo e que reina e volverá e quer ser dueño de minha vida, de tu vida. Pero a partir de hoje, creio em las palavras de Jesus. Esta deve ser tu palavra, esta deve ser tu decisão. Eu creio nesta palavra, eu creio neste Jesus que ha ressuscitado de los muertos. Entendo que o mensaje de Jesus ressuscitado é o mensaje de salvação para minha vida. Para minha vida. Então, vuelvo, querido, querida, a la pregunta: hombre, ¿dónde estás? Pon tu nome aqui. Osvaldo, onde estás? Pon tu nome, onde estás? Deus te está perguntando. Jesus, neste domingo de ressurreição, está dizendo-te: onde estás? Porque Ele quer ter um encontro contigo, quitar as coisas que impedem, os árboles onde tu te escondes, pensando que Deus não conhece a ti. Deus te conhece. Deus sabe tuas necessidades. Ele quer hoje derramar paz em teu coração. Ele quer viver em tua vida. Reconhece o teu estado atual. Eu tenho para ti um presente e um futuro com uma vida abundante, que disse Jesus. Aí uma voluntária muito cercana nuestra, ela, por el tema que estamos vivendo atualmente, ela tem que sair várias vezes ao dia. E ela se deu conta que cada vez que ela saía de sua casa, ela sempre estava observando que havia uma pessoa maior que se ponia na ventana de um apartamento. E ela se deu conta que essa maior lo hacía porque vivia sola e não tinha com quem falar nesse tempo de quarentena. E ela começou a conversar com essa pessoa, pero claro, não podia quedar-se aí falando, e se deu conta que todas as vezes, quando ela saía, esta maior estava na ventana. Então ela le dijo a esta maior: mira, vamos a combinar algo, vamos a hacer o seguinte: se tu necessitas algo, pon uma bandeira na ventana, porque quando eu passe por aqui, eu vou ver que tu estás necessitando ajuda. Mira, a comunicação através de uma bandeira na ventana. Sabe a ensinança que há nesta experiência vivida aqui entre nós? Pon tu bandeira na ventana de tu coração, porque Jesus está dentro. Ele quer entrar em tua vida, Ele quer estar contigo, pero a decisão é tua de levantar a bandeira e dizer: necessito ajuda, Senhor. E o Senhor está perguntando-te agora: onde estás? E a resposta tua deve ser: eu estou aqui. Reconozco todas minhas resistências, reconozco mis pecados, te los confieso e desejo que nos encontremos no jardim da vida, onde eu sou quem sou, tu e ele, Senhor, no jardim da vida, sem esconder-se, sem que tu te escondas detrás de qualquer árvore de tua vida. Quais são os árvores de tua vida que tu usas para esconder-te de Deus? A lo mejor é a religiosidade, a lo mejor é o medo, a lo mejor é uma ofensa, algo que te causou dano no coração e te duele. A lo mejor uma pessoa que falava de Deus, pero ela ha falhado contigo, pero isso não é uma excusa, não deve ser, porque não deve esconder-te detrás de nenhum árbol, porque Deus vem a ti e sigue vindo ao homem, sabendo quem somos e como estamos e quem somos nós outros. Deus sabe como tu estás agora. Entra, a resposta deve ser: entra, Senhor, em minha história, e que hoje seja o dia de tu encontro com o Senhor Jesucristo ressuscitado. Hoje é o dia para que te encontres com o Senhor. O Senhor está
Aí onde tu estás nesse momento, a palavra é onde tu estás. Dile, Senhor, eu estou aqui, eu me reconozco que sou um pecador, eu reconozco que incluso estou apartado dos caminhos e eu quero volver, tomar a decisão já, nesse momento, de reconciliar-me contigo, de fazer um novo pacto contigo, de unir-me ao Senhor, de desfrutar da paz que só tu puedes dar-me. Essa deve ser a tua decisão neste momento, e minha oração e desejo é que tu tomes essa decisão. Eu quero chamar tua atenção, porque nesse dia celebramos a ressurreição de Jesus Cristo, mas o Senhor nos ha dado uma orientação para que nós celebráramos a cena do Senhor com uma orientação específica. E observa o que passou em Mateus capítulo 26, lê comigo aqui, versículo 26 do capítulo 26, diz assim: mientras eles comiam, Jesus tomou pão e lo bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del pacto, la cual es derramada para el perdón de pecados para muitos. Jesus, pouco antes de que Jesus fuera a la cruz e fuera ressuscitado e passara por tudo o que ele passou em viernes e sábado e domingo, ressuscitando em domingo, Jesus celebrou esta cena com os suyos. E mira que interessante que este Saulo que hemos hablado aqui, depois que ele teve um encontro com o Senhor, se converteu em um discípulo de Jesucristo, ele escreveu na primeira carta a los Coríntios capítulo 11, versículo 23, o seguinte: porque eu recebi do Senhor a enseñança que também os he transmitido, que o Senhor Jesus, na noite em que foi entregado, tomou pão, havendo dado graças, lo partió e disse: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomou pão, asimismo tomou também a copa, depois de haber cenado, e digo: esta copa é o novo pacto de mi sangre, haced esto todas as vezes que bebais em memória de mim. Era para que todo su pueblo celebrara la cena en memoria del Señor. Todas las veces que comáis este pan y bebáis de esta copa, anunciáis la muerte del Señor hasta que Él venga. Lo que vamos a hacer en este momento, delante aquí del pan, delante de la copa, es celebrar al Señor y anunciar la muerte del Señor hasta que Él venga. ¿Sabe por qué? Porque Jesús ha muerto. Hemos leído el texto, el versículo. Jesús, pero no siguió muerto. Él resucitó al tercer dia, e cada vez que celebramos a cena do Senhor, estamos anunciando que Ele vai volver. Por esta realidade, a palavra é: prepara-te. Tu estás preparado? Toma uma decisão por Jesus hoje. Mira, não és considerando que este pão tenha algum poder, não és considerando que esta copa tenha algum poder, porque não é esse sumo de uva, isso aqui é pão normal, usamos como um símbolo para nesse momento celebrando, eu aqui e tu aí onde tu estás, em tu casa, onde tu estás celebrando nesse momento, se incluso não tens sumo de uva, tu usas água, podes pôr água, não há problema. Vamos celebrar nesse momento na presença, celebramos a presença de Jesus ressuscitado, Jesus que está vivo, Jesus que deseja ter uma relação com cada um de nós, Jesus que nos traz esperança, Jesus que tem todo o poder, tem domínio, Jesus que reina, Jesus que é rei, este é Jesus que vamos celebrar, porque seu corpo, o corpo de um inocente foi entregado na cruz para pagar por todos os pecados, porque a sangue de Jesucristo derramada na cruz nos purifica de todo o pecado. Não importa qual é o pecado, qual ha sido o pecado, não há pecado que Jesus não perdone. Sabe por quê? Porque a sangue preciosa de um inocente foi derramada para que pudiéramos ser lavados e limpiados de todo o pecado. Agora mesmo quero celebrar este momento contigo, para que tu tomes essa decisão por Jesus Cristo nesse momento, considerando que Jesus está perguntando nesta hora, Ele está perguntando: onde estás? Diz: Senhor, estou aqui, quero que tu entres em minha vida,
quero ser transformado por el Senhor. Eu quero orar contigo agora, dando graças por el pan e por la copa. Ora comigo. Se queres cerrar tus olhos, cerra-los. Se não queres, mantenha-lo aberto, não há problema. Ora comigo, vamos dar graças porque Jesus entregou seu corpo por nós. Vamos dar graças porque a sangre de Jesucristo derramada nos purifica de todo o pecado. E quando estamos haciendo, estamos anunciando a morte do Senhor hasta que Ele venha. Vamos orar? Senhor, muitíssimas graças, papai, por este pão. Graças por esta copa, Senhor, que representa o corpo e a sangre de Jesucristo, Senhor. Graças porque Jesus entregou sua vida para pagar por nossos pecados em la cruz, há mais de 2 mil anos, Senhor. Graças por a sangre que Jesus derramou, Senhor, que é a sangre que me purifica, que nos purifica de todo o pecado, Senhor. Muitíssimas graças porque, como discípulos tuyos, Senhor, podemos celebrar hoje, neste ano de 2020, Senhor, desta maneira. Nós estamos aqui, um vendo a outro, Senhor, pero tu não vês, porque tu estás em cada casa, em cada sítio onde estamos, tu estás presente e basta, Senhor, porque Jesucristo basta, Senhor. Jesucristo é suficiente em nossa vida, Senhor. Aleluia, Senhor, e graças por esta grande notícia da ressurreição de Cristo Jesus, Padre. Em nome de Jesus oramos. Amém. Queridos, vamos comer todos juntos. Bebamos todos juntos. Eu quero, antes de terminar esse momento, dando graças a Deus por tua vida, mas eu quero dizer-te que, terminando essa palavra, tu puedes tomar uma decisão, deves tomar uma hora. Sabe por quê? Há versículo de Romanos, 2 versículos de Romanos, capítulo 10, versículo 9 e 10, que diz que se confiessas com tu boca que Jesus é o Senhor, e se crees em tu coração que Deus le levantou de entre os muertos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se hace confissão para a salvação. Queres entregar tua vida a Jesus? Este versículo é claro. Confessa com tu boca e se crees em teu coração que Deus te levantou de entre os mortos, serás salvo. Neste domingo de ressurreição, a salvação em Jesucristo puedes alcançar. E a resposta para a pergunta, homem, onde tu estás? É Jesus, que estou aqui. Eu confesso com o boca e creio em meu coração que tu és ressuscitado pelos mortos. Tu estás vivo, Senhor. Entra em mim vivo, Senhor. Eu reconozco que sou pecador, que meus pecados me separam de ti, e que eu te los confesso, me arrependo de los pecados, Senhor, te pido, Senhor, entra em minha vida. Esta oração puedes hacer agora, em nome de Jesus. Padre, tu conheces cada coração, Senhor. Cada vida que está orando, está entregando sua vida ao Senhor, Padre. Conheces cada um que também, Senhor, nesse momento se consagra, Deus, tomando decisões para um novo tempo, Senhor, para uma vida extraordinária, Senhor, de abundância contigo, Senhor, a partir de decisões que são tomadas no dia de hoje, nesse dia de vitória, nesse dia que declaramos que Jesus está vivo, que neste nome há poder, que Jesus existe, que é real, que transforma, que nos dá paz, incluso no mundo onde não há paz, e um mundo que vive com pandemia, podemos ter paz em Jesucristo, porque Jesucristo está vivo. Aleluia, Senhor, glória ao teu nome, Senhor. Bendice a vida de cada um aqui, Senhor, que a participar desse momento, Pai, e em nome de Jesus, bendice cada hogar, Senhor. Bendice cada pessoa que nesse momento também está trabalhando ou está em um hospital, Senhor, está acompanhando essa celebração. Bendice, Senhor, que haja paz, Senhor, que haja salvação em cada coração, Senhor, que haja conforto e consuelo de parte do Senhor em cada coração necessitado nesta hora, Senhor. Muitíssimas graças, Senhor, porque Tu és nosso Salvador. E, Senhor, celebramos a cena do Senhor no dia da ressurreição do Senhor, anunciando a venida do Senhor, porque esperamos, Senhor,
el día que vais a venir, cuando vamos a encontrarnos contigo, Señor, para que vivamos en la eternidad contigo, Señor, porque somos tuyos, Señor, porque la sangre de Cristo, de Jesucristo, nos ha purificado de todo el pecado, Señor, porque ese sacrificio es suficiente, Padre. Muchísimas gracias, Señor, por tan gran salvación, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Que Dios te bendiga, querido. Que tengas una semana, una noche de paz. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, y no nos podemos olvidar de los anuncios. El primer anuncio es las mañanas virtuales de oración. Siempre lo decimos, los lunes, los miércoles y viernes a las 7 de la mañana. El pastor nos está enviando el enlace siempre el día anterior para que nosotros tengamos presente y conectarnos a la hora y poder participar de ese momento en el que el Señor bendice de una manera increíble. Y bueno, el segundo anuncio se lo voy a dejar a Ángela para que lo haga. Pues bueno, los pequeños grupos, nosotros que nunca habíamos participado en pequeño grupo virtual, ¿verdad? Pues a nosotros nos están encantando, además nos fortalece un montón la semana. Vemos las caras de Camila, vemos la cara de Samuel, de Luz, en fin. Vemos la cara de nuestros hermanos y estamos muy contentos. Compartimos cosas que nos han pasado la semana, cantamos juntos y además, de verdad, nos sentimos como arropados. Es una inyección entre semanas. Y hay diferentes días, diferentes horarios también. Verdad. Que si tú no puedes un miércoles a las 8 como nosotros, hay otros días, otros horarios, tú puedes participar también, ¿verdad? Es verdad. Y por último, las redes sociales. Si tú has estado viendo con nosotros la celebración, has estado cantando, has estado participando en el momento de la predicación, lo que sea, haz un selfie con tu familia, o si estás solo ahí con la pantalla de la tele, con la pantalla del portátil, lo que sea, que salga y podamos compartir al mundo. sí. Que Huelva Church sigue siendo iglesia y enviándoslo a donde sea. Estamos en todos los sitios como Huelva Church, nos vas a encontrar seguro. Y nuestro deseo es que tengas una semana increíble, una semana bendecida. Recuerda, Jesús resucitó y eso es lo que tienes que acordarte el resto del año. Se me ocurre algo, ¿no? Dime. Que seguramente a muchos de los que habéis visto el vídeo se os ha venido alguien a la mente, alguna persona. Etiquétala. Etiqueta a esa persona, mándale, comparte el vídeo da igual, por de qué medio, ya hay muchos medios. Etiqueta a esa persona que tienes en mente y comparte ese mensaje de salvación que tiene hoy para esa persona. No dejes pasar esa oportunidad. Muy bien, una perfecta semana, que te vaya muy bien. Aguanta, quédate en casa. Luz vencerá las tinieblas, a tus pies se rendirá, rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se